Hoje, no nosso estudo teórico e prático da mediunidade, nós vamos tratar dos fenômenos de efeitos físicos, né, que está na quinta unidade. Capítulo 30, levitação, transporte, transfiguração, escrita e voz diretas. Bom, a gente estuda o livro que a gente está seguindo é o livro da Terezinha Oliveira, que trata da mediunidade, né? Então, mediunidade é o título do livro, ele está tanto no livro da Terezinha Oliveira, quanto ela própria dá a aula dela em 34 vídeos no YouTube. Pode ser acessado a qualquer momento esse, é, esse, esse estudo. Bom, capítulo 30, levitação, transporte, transfiguração, escrita e voz diretas. Levitação, o que que é? É quando as pessoas ou coisas, sim, pessoas, né, são erguidas para o ar, assim, no ar, pela ação de espíritos. Não tem nada que faça esses corpos levantarem. Não tem auxílio nenhum material. Então, aparentemente, está contrariando as leis da gravidade, né? Mas não está contrariando nada. O que está acontecendo é uma ação de espíritos sobre isso. E a gente vai estar entendendo o que significa isso. Bom, o que é o mecanismo desse fenômeno? Então, no livro dos médiuns, na segunda parte, capítulo 4, item 77, Kardec fala: quando um objeto é posto em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é que o espírito tome, empurre ou suspenda, como faríamos com a mão. Então, não é que ele está levantando isso, mãos espirituais levantando. Não é assim, né? Ele fala que o espírito satura esse objeto, por assim dizer, do seu fluido, combinado com os do médium, e o objeto momentaneamente vivificado, desta maneira, obra como o faria um ser vivo, com a diferença apenas de que, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do espírito. Então, é o espírito saturando com seus próprios fluidos, combinados com o do médium, que a gente ficou sabendo depois, que é o ectoplasma, né? Foi dado esse nome depois de Kardec, e que esse fluido, essa combinação de fluidos, satura o objeto, ou seja, interpenetra o objeto. E aí esse objeto toma vida de movimento, de levantar, né, de fazer ruídos, né, mas nesse caso nós estamos falando da levitação. Então ele é levantado pela vontade do espírito, porque o objeto não tem vontade própria. Então, se saturar ele com os fluidos, né, combinados, o objeto por si só ele não vai ficar se mexendo, se movimentando. Quem faz isso é o espírito, através da vontade dele, né? Bom, um pesquisador chamado Crawford, ele denominou como alavanca psíquica, ou seja, é o psiquismo do espírito, é a vontade do espírito, é a inteligência do espírito que faz com que ele tome vida. Então, por isso que ele chama de alavanca psíquica. Bom, tem alguns exemplos no Evangelho e na atualidade. No Evangelho é quando Pedro, com auxílio de Jesus, caminha sobre as águas. Então não foi um milagre, tanto Jesus quanto Pedro caminhar sobre as águas. Nada disso, foi é, essa alavanca psíquica, ou seja, essa combinação de fluidos que fez com que eles levitassem. Então, não tem milagre, tudo tem que ser explicado. E na atualidade, então, são citados aqui nessa obra os médiums Home, né, que é o Daniel Douglas Home, que percorreu o mundo. Ele era da Inglaterra, mas ele percorreu o mundo, chegou até a América, né, depois para a Rússia. Ele ia fazendo as exibições, né? E era um poderoso médium de efeitos físicos que fazia todo esse movimento utilizando o ectoplasma dele próprio, levantando, levitando, na verdade, ele sentado numa cadeira, a cadeira e ele se levantavam, saía por uma janela, entrava por outra,
ou seja, não tinha fios nenhum que fizessem ele é, se ficar suspenso. Então, ele é um exemplo que foi documentado, né? Que ele fazia isso. A italiana, Eusapia Palladino, mesma coisa, foi estudada assim exaustivamente a sua mediunidade e ela também era uma médium de efeitos físicos. No Brasil, tem o Carlo Mirabelli, ou Carlos, ou Carmine Mirabelli, né, de Botucatu. Ele também foi um médium poderoso que fazia assim de efeitos físicos, quero dizer, e ficava suspenso, levitava. Todo mundo via ele levitando. Ele nasceu em 1899 e desencarnou em 1951, né? E finalmente a Santa Teresa, que ela entrava em êxtase e levitava. As pessoas viam ela levitando e ficou registrado isso, né, na história. Bom, transporte. O que é transporte? Né? É quando objetos espontaneamente são trazidos para um lugar onde eles não existam. Então, consiste no trazimento, né, em trazer de forma espontânea objetos inexistentes no lugar onde estão os observadores. Então, vamos imaginar uma mesa, os observadores estão sentados em torno da mesa, não tem nada em cima da mesa, de repente aparece uma chave, né? Aparece uma flor, aparece até mesmo um objeto vivo, né? Uma planta, por exemplo, né? Ali. E se ela ficar ali, se ela tiver condições de dar frutos, passados os dias, ela frutifica, né? A Madame d'Espérance, ela fazia muito isso, né? Trazia plantas de lugares longínquos, trazia da Índia para a Inglaterra, e, e essa planta, passava alguns dias, ela frutificava, e eles consumiam o fruto. E do mesmo jeito que vinha, também ia de volta, né? Então, transporte, né? Esse tipo de coisa. Bom, como é que é o mecanismo? Como que esse fenômeno ocorre? Um único médium que emane muito fluido animalizado, ou seja, muito ectoplasma, que haja muita afinidade entre os seus fluidos e os do espírito comunicante, né, para que acabe fundindo, combinando como uma só força. Então, dessa maneira, então, o médium com afinidade com o espírito combina os seus fluidos e aí é possível fazer esse transporte, né? Dependendo do tipo de manifestação física, né, espontânea, é, ele pode ser agressivo, pode ser assim, vem e bate contra as pessoas, agressivos mesmo, tumultuados, né? Mas numa reunião tranquila, uma reunião de final útil, ela é tranquila quanto trazer objetos, o tipo de objeto, flores, perfumes, joias, confeitos, né? Alimentos, objetos variados. E a forma é delicada, vem, aparece ali em cima da mesa, nas mãos, no colo de alguém, né, de uma das pessoas. Então, vem de forma tranquila. Bom, tem aqueles que distinguem um do outro, o que vem e o que vai. Quando o objeto é trazido do exterior, alguns chamam de aporte, né? Quando ele sai do local que está, quando ele sai do recinto e vai para fora, então é chamado de transporte. Então, um é a chegada, que é o aporte, outro que é o transporte. E eles têm que tomar muito cuidado, porque qualquer mágico sabe fazer aparecer ou desaparecer coisa, né? Aparecer uma pomba de dentro, né? Um coelho da cartola, fazer, enfim, alguma coisa, mas é truque. Aquilo lá é truque, né? Então, tem que se manter cautela. Ah, vai ter uma manifestação de efeitos físicos? Tem que se ter cautela. Não podemos aceitar de bate pronto tudo. Tem que conhecer o grupo que está fazendo isso, a mediunidade, ou seja, o médium, né? Então, é muito importante.
as manifestações, ou como eles, a explicação sobre é, o efeitos de transporte, fenômenos de efeitos físicos, né, de transporte. Então, no livro dos médiuns, Erasto, Espírito, ele fala de ocultamento, que é esconder o objeto, assim, numa cortina, né, de fluidos, que aí esconde o objeto. E depois desaparece essa cortina, né, fluídica, e o objeto novamente é visível, né, ou transportado, né, mas é visível. O Ernesto Bozano, ele fala em penetração da matéria através da matéria. Então, é assim, ele se desintegra e reintegra. Então, isso é uma coisa assim bastante interessante, não é comum, inclusive porque é até perigoso. O Dr. Paulo César Frutuoso, ele dá exemplo. Por exemplo, se tem um médium de efeitos físicos no avião, né, e tem uma determinada pessoa que os espíritos querem é, eliminar, ou querem fazer desencarnar. Então, com a ajuda dos fluidos, né, desse médium de efeitos físicos, faz desaparecer uma determinada peça do avião. E aí ele não se sustenta e cai. Então, é, mas isso não pode acontecer a revelia, porque tem que ter permissão. A gente sempre fala isso. No último capítulo, na última sessão de estudos, nós falamos isso, né? Pode ter vontade do espírito, ou até do médium, pode ter o médium apropriado, mas se não tiver permissão, não acontece. Então, é só por isso que os espíritos não conseguem fazer isso. Mas essa desintegração e reintegração é possível, né? E não há, assim, segundo a autora, né, a Terezinha Oliveira, não há, assim, um conhecimento total sobre esse tipo de manifestação. Bom, tem exemplos, né, desse transporte, né, desse fenômeno de transporte, tem exemplos no Evangelho e tem também na atualidade. No Evangelho tem Felipe, que é arrebatado pelo Espírito do Senhor, ou seja, desaparece e vai aparecer em outro lugar. Então, vocês imaginem como é uma coisa realmente, é, assim, surpreendente, né? É o maravilhoso, né? Então, é possível que as pessoas possam sair de um lugar e ir para outro, né? Então, na atualidade, né, tem médios como o Daniel Douglas Home, Eusapia Paladino, Carlos Mirabelli, que fizeram muito disso, né? Transfiguração, o que que é? É a mudança no aspecto de um corpo vivo, né? Então, isso é uma coisa que realmente é assim, quando a gente vai falar disso, porque tem pessoas que conseguem contração muscular, através da contração muscular, a aparência muda, fica até irreconhecível, quase irreconhecível, né? Alguns sonâmbulos podem fazer isso, até mesmo quando a gente está alegre, ou exaltado, ou sofrido, né? Está tendo algum sofrimento, a gente muda o aspecto, né? Agora, quando se trata da transfiguração, a transformação é real, né? O fenômeno vai mais do que essa contração muscular, né? Muda. Por exemplo, muda assim, a figura, a aparência de homem para mulher, né? Então, tem dois tipos de transfiguração: uma que é voluntária e a outra que é mediúnica. A voluntária é quando o perispírito do médium se, eh, se irradia, né? Ele se expande em torno do médium e
chega até o desdobramento completo. Aí depois forma um tipo de um vapor fluídico, né? E esse vapor vai perdendo a transparência e vai como que escondendo, ocultando o corpo físico. Então é como se fosse uma capa, né, que vai acontecendo. E aí o encarnado, se puder e quiser, ele vai plasmando esse vapor fluídico, o perispírito, né? E vai mudando para o aspecto que ele deseja. Tá? Então, Jesus se transfigurou. Né? Isso está nos evangelistas, é, Mateus, Marcos e Lucas. Então, a transfiguração dele. Na transfiguração mediúnica, que aí já envolve espíritos, né? O espírito aproveita que o perispírito está expandido, né? Combina os fluidos dele com os fluidos do encarnado e imprime nesse vapor fluídico a aparência que ele deseja, que é própria dele ou uma outra aparência. Então, a, esse é o mecanismo, né? Quando se trata da zoantropia, né, zoantropia é quando há uma transfiguração de aparência animalesca, que zoo, né, vem de zoológico, zoo, né? Zoantropia é a mudança para uma aparência animalesca. Já a licantropia, lica, o licanto, né? É a aparência de lobo, tem a ver com lobo. E pode ser causada por a mentalização do espírito, seja ele encarnado ou não, sobre o próprio perispírito. Os espíritos inferiores, eles naturalmente se apresentam como animais porque eles se sentem dessa maneira. Eles pensam que são animais, né? Então, eles carregam consigo. A gente já viu isso no capítulo anterior, né? Essas manifestações espontâneas, quando o espírito naturalmente se apresenta como um mendigo, por exemplo, ou está machucado, sangrando, né? Sem uma determinada parte do corpo, né? Então, é ele que se apresenta assim. E na transfiguração, ele pode mentalizar, né? Ele propriamente, ele naturalmente, ele se acha daquela maneira e se apresenta assim. Agora, tem também a sugestão ou indução de um espírito sobre outro, que é um tipo de uma hipnose, que ele começa a alimentar a mente do espírito com essa sugestão, né, com essa hipnose. E aí esse espírito ele passa a plasmar, a modificar a sua forma, né? O perispírito fica com uma aparência animalesca. Então, como exemplo, né, o médium, sob influência do espírito comunicante, assume a aparência animalesca. Então, numa manifestação, num trabalho mediúnico, as pessoas olham para o espírito e ele está lá com a sua aparência animalesca, né? Um caso clássico de desencarnado está no livro de André Luiz, Libertação. No capítulo 5º, uma mulher, ela é hipnotizada. Ela sugere-se que ela vai se mudando, vai se transformando. Então, no julgamento, o juiz lá começa a falar com ela que ela é uma loba, ela é uma loba, você é uma loba. E aí ela começa a tomar a forma de uma loba e fica assim, porque ela passa a sentir-se como uma loba, né? No caso da pneumatofonia, então nós estamos falando de voz direta. Pneuma é, o pneumato é direto e fonia é voz. Então, é quando os espíritos eles fazem, produzem com o ectoplasma do médium
né? Combinado, sempre combinado, né? O ectoplasma do médium, fluido do próprio espírito e também da natureza, e produz uma garganta fluídica, que ele consegue manipular e então o som sai, as palavras são articuladas, né? E não é o médium que faz isso, o médium só fornece o fluido animalizado. É ele que vai promover, é ele que vai produzir, oferecer o ectoplasma. Então, tem alguns exemplos. No Velho Testamento, tem aquela jumenta que fala, né? Fala com Balaão e é, então isso está relatado no Velho Testamento, mas não foi a jumenta que falou. Ela foi é, houve ali uma voz direta que Balaão acreditou que era jumenta. No Novo Testamento, tem em Pentecostes que se fala assim, a voz aparece em todo lugar, né? Então tem muito disso, é um fenômeno que acontece ali tudo, voz direta, quando ele entra em Jerusalém, né? E também tem na Transfiguração, que é citada por Mateus. Já na atualidade, são os médiuns atuais que fazem, né? Que, que fazem, que promovem isso, né? Que isso é possível. Tem um caso, conheço alguns médiuns que têm trabalho de efeitos físicos e acontece a voz direta. O espírito fala para todos que estão ali reunidos, sem o auxílio de nenhum médium, do ponto de vista assim, de psicofonia. Então, é a voz direta. Quando se fala de pneumatografia, então, pneumato é direto, grafia é escrita, então é escrita direta. O que acontece num papel, ou na época de Kardec, lá, era aquelas lousas de ardósia, né? Escrevia, então elas punha numa gaveta, fechado, lacrado, com chave, alguém ficava com a chave, e aí abria a gaveta, depois de um tempo, abria aquilo que estava dobrado, papel, que fosse, e tinha uma mensagem lá. O papel estava em branco e, de repente, tinha uma mensagem. Então, os espíritos escrevem de forma direta, né? E, como diz aqui, né, o texto, a escrita direta é feita no plano, no plano espiritual, diretamente, desculpa, é produzida diretamente pelo espírito no plano material. Já a psicografia, então, é usada a mão do médium. Então, a escrita direta é uma manifestação de efeitos físicos, portanto, mediúnica, porque envolve espíritos. Agora, eles podem se utilizar de instrumentos materiais, lápis, caneta, giz, qualquer outra coisa, né? Ou ainda eles podem produzir eles próprios, transportar a tinta, o grafite, o que seja, para poder fazer aquilo, tá? Mãos fluídicas também podem traçar mensagens diretamente, né? E até mesmo sem a presença ou ter um médium próximo. Ele só produz, só disponibiliza esse material, esse fluido, e o espírito faz a escrita direta. Como exemplos, no Velho Testamento, tem a própria tábua, né, dos Dez Mandamentos, que o Moisés recebeu, as tábuas da lei. Então, não foi Deus que escreveu, foram espíritos que fizeram aquilo, né? Porque Deus nós nem sabemos como nos referir a Deus. Então a gente se refere, segundo os Espíritos nos ensinaram, de causa primeira de todas as coisas, porque é a inteligência suprema. Pronto. Para gente que não tem tanto conhecimento, para gente que não pode ir mais além do que isso, tem que se contentar com isso. Agora, dizer que foi Deus que escreveu nas tábuas, aí não dá, né? Então, mas os espíritos podem fazer isso. As tábuas da lei, né, que nós estamos falando, que eram aquelas pedras. Então,
Isso no Velho Testamento. Tem também, que ocorre no festim de Baltazar, tem uma parede que foi escrito lá uma mensagem, né? Numa altura bastante grande, que as pessoas não podiam escrever, e estava lá, ficou escrita a mensagem, né? E também, na atualidade, é possível, né? Há muitas experiências com vários médiums. Então é isso. O nosso, é, a nossa, né, o que a gente gostaria, o que a gente queria trazer, era isso aí. Era esse, né, esse nosso estudo de hoje, que é a, da quinta unidade, fenômenos de efeitos físicos. Lembrando que hoje é dia 5 de dezembro de 2024, né, nosso estudo de número 26. Então, que nós possamos estar novamente juntos no próximo estudo. Muito obrigado e até lá.